Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Vou ler um texto aqui para vocês, tá bom? Em Filipenses capítulo 2, versículo 20, Filipenses 2, versículo 19, tá bom? É Paulo falando aos filipenses. Se for da vontade do Senhor Jesus, se for da vontade do Senhor Jesus, eu espero poder logo enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses, e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E o versículo 24 diz assim: e confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei logo estar aí com vocês. Amém? O texto que eu quero ligar a vocês e falar com vocês brevemente é do apóstolo Paulo, que estava aí vivendo um momento da vida dele que estava preso. Ele foi preso, em Roma, e ele ia receber um presente dos filipenses lá, e ele ficou muito feliz com aquele presente, ele ficou emocionado, ele mexeu com o apóstolo Paulo, e ele escreveu uma carta inteirinha para falar com eles o como ele ficou feliz com aquele presente que ele havia recebido lá dos filipenses. E ali, quando ele recebe aquele presente, ele diz assim: olha, eu estou confiando em Deus que eu vou mandar Timóteo, e eu também confio em Deus que em breve eu estarei aí com vocês. O marcante dessa história toda é que Paulo nunca voltou para os filipenses, porque ele estava preso, ele só saiu daquela prisão depois que ele foi degolado. A cabeça dele foi cortada. Então ele disse que confiou no Senhor, esperava no Senhor que em breve iria. Porém, as circunstâncias e ali não foi o que aconteceu. E eu lhe queria falar com você que confiou no Senhor, que desejou as coisas do Senhor, que esperava algumas coisas do Senhor, porém as circunstâncias que você está vivendo não lhe permitiram isso. Como fazer, como agir, como você vai fazer daqui para frente, como você vai levar a sua vida. Aquela pessoa que às vezes perde o pai, perde a mãe, ele queria dar um abraço e isso não vai acontecer, não vai vir acontecer. Assim como Paulo disse assim, eu esperava estar indo aos filipenses, isso não aconteceu. Mas ele não perdeu a fé dele, não perdeu a alegria dele, não perdeu a graça. Muito pelo contrário, Paulo continuou escrevendo, continuou crendo e continuou crescendo na graça e na fé de maneira extraordinária. Com o que ele tinha nas mãos dele, com o que ele poderia estar fazendo. Nesta época de crise, dificuldade, daqueles que perderam, eu percebi, você deve ter percebido claramente, que houve relacionamentos que se desgastaram. Você vai ver na mídia lá, casamentos que se esfacelaram, que se desgastaram. Pessoas que começaram a mudar sua modo de viver e se acabaram. Pessoas que deixaram de ir para a igreja e perderam a sua fé, perderam a sua esperança. Pessoas que em vez de crescer, elas diminuíram. Quando algo não saiu conforme planejou, como esperou que iria acontecer, e não aconteceu. Então, como nós agimos? Nós devemos aprender a crescer e nos fortalecer diante das circunstâncias que não nos favorecem, que nos deixam presos. Você tem lá uma família que muitas vezes acaba sendo perdida, um marido que deixa todo mundo, a esposa que dá um negócio e some. E aquilo acontece com você e você diz, o que eu vou fazer aqui para frente? Aquele emprego que trazia comida para os seus familiares, aquela finança que abastecia você e você comia daquele trabalho pessoal e você de repente é cortado e perde. E aí vem o quê? Os planos que não vão ser possíveis você fazer. E apesar de alguns planos não serem possíveis fazer, você precisa aprender a se reinventar neste mundo com o poder e a graça de Deus, que surgem as oportunidades. Surgem infinitas oportunidades, de maneira que o que melhor pode acontecer é que você pode crescer, se fortalecer,
se encher da graça e da alegria de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo maravilhoso disso. Ele cresceu. Algumas coisas ele quis fazer, ele não pôde fazer. Agora outras ele fez, e como ele fez, de maneira que até na morte dele, ele continua pregando a nós. Então que hoje você possa olhar aquilo que você perdeu e dizer, eu não morri naquilo. Você possa olhar para você e dizer, da morte eu vou me reerguer. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, o nosso Deus, ele venceu a morte. Então, diante de circunstâncias impossíveis, você precisa aprender a se reerguer, não olhar a culpa, porque, veja bem, muito do que aconteceu, o desemprego, não foi propriamente causa de uma coisa que você fez. Muitas vezes, o contexto social, o contexto mundial, vai acontecer coisas que vão interferir diretamente na sua vida, e não significa necessariamente porque você fez uma coisa certa ou errada. Mas vão acontecer, surgem situações que estão fora do nosso controle. E essas situações fora do nosso controle, muitas vezes nos dão medo, porque o ser humano gosta de ter controle. Controle das coisas, controle da finança, controle até de Deus. E isso nós não temos, porque Deus é amor. E onde há amor, não há controle. Esses homens matando as mulheres, dizendo assim, eu matei ela porque amava demais. Ele não, nunca amou. O que ele sentiu foi um sentimento de posse. Ele sente posse daquilo. E esse sentimento de posse é o oposto ao amor. Deus não nos possui, viu? Deus nos enche, Deus nos consola, Deus nos dá graça, mas Ele não nos possui. Por quê? Porque Deus é amor, Ele nos ama. E aí quando Ele vai dizer o maior mandamento para mim, para você, Ele diz assim, qual é o maior mandamento? Não, Ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amar não é possuir, amar é estar, aleluia, dando tudo que é bom, o seu melhor, é dar a razão da sua vida a Ele. E o segundo, amarás, pois, ao Senhor, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você vê que você está crescendo no Senhor, não numa religião, você das cinzas, do pó, se reergue, você se reinventa e continua mais forte. Que depois desse tempo que nós vivemos aqui agora, você não possa ser como aqueles que se afastaram, não da igreja, mas aqueles que se enfraqueceram, mas daqueles que se fortaleceram. Eu fiquei muito feliz esses dias. Tem dia que eu volto para casa e falo com a Rosângela, puxa vida, que coisa maravilhosa que nós ouvimos agora. Eu vejo testemunho de família, casas, situações, pessoas que se reergueram, estão mais fortalecidas agora. Como é alegre ouvir essas palavras e saber que existem pessoas se fortalecendo, se reerguendo, se reinventando. Elas não estão desaparecendo, elas estão aparecendo novamente. Que assim seja na sua vida também. Diante de todas as perdas, todas as circunstâncias que você viveu, você possa se reerguer, se reinventar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus preencha os vossos corações. Que a morte fuja do teu coração e você seja cheio da graça, do poder e da alegria do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Há uma porta, ande nela, vá a ela. Este é o caminho que Deus escolheu para a sua vida. Em nome de Jesus. Beijão, gente. Com Deus.